chuvas tinham alguns componentes químicos. A gente E vai é isso. entender agora, tá? Então vamos lá, gente. O que é uma chuva ácida? O nome já está dizendo tudo, né? É uma chuva ácida. Olha que maravilha, certo? Então a chuva ácida, na realidade, é quando ao invés de chover água normal, chove ácido. Imagina chover ácido sulfúrico. É tecnicamente, assim, não é tão difícil não, depende do tipo de composto que é liberado na atmosfera, né? Porque tudo vai dos Caramba. compostos que são liberados na atmosfera. E como é que acontece isso, gente? Para que ocorra uma chuva ácida, primeiramente um ácido ele é formado com a união de água, certo? Com alguns tipos de compostos, como por exemplo dióxido de carbono, dióxido de enxofre, certo? Quando eu junto um óxido com, vocês vão ver isso em química no ano que vem, um tipo de óxido com água forma um ácido, certo? E aí, esse é o grande problema. E tudo está atrelado ao acúmulo de gases poluentes na atmosfera, tá certo? Então vejam, chuvas ácidas são chuvas ou qualquer outra forma de precipitação que, ao contrário do normal, tem característica ácida, tá? Estas são prejudiciais para as plantas, animais e edifícios. Por quê, gente? Como, Ela como são ácido. chuvas ácidas, faz mal para as plantas porque assim, geralmente elas são regadas por água, certo? E eu acho que se for, por exemplo, se tiver uma chuva ácida, elas não vão, tipo, como é que eu posso falar? Ingerir essa chuva tão fácil. Então acho que a chuva ácida ela prejudica Veja as só, cara. plantas. Quando a gente fala em ácido, na cabecinha de vocês, eu tinha esse pensamento também. Vocês imaginam logo sei lá, um cientista maluco jogando ácido das pessoas e as pessoas derretendo. Mas não é bem assim, tá, gente? A gente sabe que existem ácidos que são bem fortes, né? Que queimam, que sai corroendo tudo que vê pela frente. Existe sim, certo? Mas também existem ácidos fracos, tá? No caso de chuvas ácidas, a maioria das chuvas ácidas elas não são tão não são que nem a gente vê nos filmes, né? Que vai chover e todo mundo vai derreter. Não, não é isso. Ah, Mas pode acontecer de alguns casos chover algum tipo de ácido que seja um pouco mais forte e ele possa, por exemplo, danificar uma escultura, entendeu? Uma escultura metálica, um edifício, ele pode sim danificar. Mas no caso dos seres vivos, por exemplo, a acidez, ela é uma coisa que ela vai estar presente no ecossistema. Então tem plantas, por exemplo, que elas vão se desenvolver melhor em um tipo de solo, em uma acidez de um tipo, e tem outras plantas que vão se desenvolver melhor em outro tipo de acidez, tá? Existem níveis de acidez, tá certo? Nos rios também, nas águas, tem água que está mais ácida, tem água que está menos ácida, e isso vai depender muito, né, do local, das espécies que ali estão. Então, tudo isso, cada um, o rio, o solo, cada um vai ter a sua acidez específica, certo? Se aumentar ou diminuir, aí já vai gerar um desequilíbrio, tá? Para entender a acidez, eu tenho que entender a escala de pH. O que é a escala de pH? A escala de pH ela é um nível, é uma escala onde eu vou medir o nível de acidez ou basicidade, ou, se vocês preferirem, alcalinidade, certo? Então, o ácido ele é o contrário do alcalino, tá? Então, na tabela, a gente vai ter uma tabela de 0 a 14, onde o 7 é o neutro. Ele nem é ácido e ele nem é alcalino, aquela substância. Tá certo? Então, por exemplo, de 0 a 6,9, eu vou ter uma substância ácida, tá? E de 7,1 a 14, eu vou ter uma substância alcalina, tá certo?
Nesse caso, a gente vai mexer com os ácidos, tá? A leve acidez observada nas chuvas normais é provocada pela presença do dióxido de carbono na atmosfera, que é a presença na presença de umidade forma H2CO3, que é o ácido carbônico. Gente, toda chuva, toda chuva, normal, ela vai ser ácida, certo? Choveu, tá chovendo agora? Não, daqui a pouco chove, tá nublado. Mas essa chuva que vai chover agora vai ser ácida. Por quê? Porque quando o vapor de água sobe para a atmosfera, a água evapora, não é? O vapor de água sobe. Aí o que acontece? Essas partículas de água, elas se ligam com partículas de dióxido de carbono, certo? E aí, quando eu junto esse dióxido de carbono com essa água, com esse vapor de água, forma esse composto chamado de ácido carbônico. Então, toda chuva, independente de qual seja, ela vai ser ácida. É normal. Agora, ela só vai ser normal quando for ácido carbônico. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo. A acidez extra da chuva provém da reação de contaminantes aéreos, principalmente óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, com a água presente no ar, formando ácidos mais fortes. Aí esse é o problema, porque o óxido de enxofre com a água vai formar ácido sulfúrico e o óxido de nitrogênio com a água vai formar o ácido nítrico, certo? Que são ácidos bem mais fortes com relação ao ácido carbônico, tá? Então vejam que tudo é uma reação química, tá certo, gente? É quando se junta a água com esses compostos. Juntou, formou o ácido, acabou. Alguma dúvida ainda sobre isso? Não. Vou passar. Então, ó, acontece basicamente dessa forma. A gente sabe que na atmosfera tem vapor de água, certo? Então, os automóveis, as indústrias, certo? Tudo isso eles vai liberar compostos como como dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre. E não é só esse não, viu, gente? Vários outros compostos podem ser liberados na atmosfera, que podem reagir com a água e podem gerar outros tipos de ácido, como, por exemplo, o ácido brômico, o ácido iódico, certo? Então, vários tipos de ácidos podem surgir. Agora, os principais mais fortes são os nítrico e os ácidos sulfúrico, e o ácido sulfúrico, certo? Então, vai acontecer basicamente dessa forma. Então, os gases vão se juntar com o vapor de água, certo? E aí forma-se o ácido e aí, ao invés de chover a chuva normal, vai chover a chuva ácida. De onde vêm os poluentes? A gente já está cansado de saber, né? De onde vem, a imagem já diz tudo. Grandes indústrias, certo? O acúmulo de carros, caminhões, ônibus, né? Queimadas, certo? Qualquer coisa que a gente queime vai jogar coisas para a atmosfera, tá? Prejuízos. Aqui a gente tem uma estátua. Esse prejuízo, ele é ambiental? Como assim ambiental? Porque, ó, vê só. Aqui eu tenho uma estátua. Então, o que é que a chuva ácida pode fazer? Ela pode degradar alguns monumentos, estátuas e tudo mais. Eu posso considerar esse tipo de prejuízo como prejuízo ambiental? Pode. Não, Pode. não pode, gente. Por que Prejuízo não? ambiental é um prejuízo apenas para o meio ambiente. Isso é uma estátua, isso é uma escultura, é uma obra de arte. Mas, Aqui, no caso, Caio, não seria um prejuízo ambiental, seria um prejuízo cultural. Entendeu agora? Aham. Mas assim, o professor, Oi. por exemplo, se num parque, que ele é fechado por árvores, ele tem uma estátua no meio, por exemplo. Se Certo. tiver uma chuva ácida, não vai prejudicar as árvores que estão ao redor, não?
vai prejudicar as árvores que estão ao redor, vai prejudicar a estátua, mas não vai ser só um prejuízo ambiental, vai ser um prejuízo ambiental e cultural, certo? Porque prejudicou os dois. Então, cada um Ô, desses Caio, vai ter uma denominação. Oi, Yuri, fala. ambiental é quando prejudica alguma coisa da natureza, Da por isso que eu tô natureza. dizendo. Tô Isso ligado, mesmo. valeu. Aí vejam, a níveis de pH abaixo de 5, lembra que a acidez ela vai de 0 até 6,9. A nível de pH abaixo de 5, a maioria dos ovos de peixes não conseguem incubar e o plâncton também não pode conseguir desenvolver-se com esse grau de acidez. Consequentemente, a gente não vai ter uma fotossíntese boa, certo? E o rio ele vai morrer. Os animais eles não vão conseguir sobreviver no nível de acidez muito grande, tá certo? Então, ó, aqui ele coloca nessa tabelinha assim, os animais que conseguem sobreviver até determinado nível de acidez, tá? Então, por exemplo, a truta consegue sobreviver até o nível 5, o robalo até o nível 5,5, perca 4,5, o sapo é o único que pode conseguir viver em um ambiente mais ácido, certo? Mas se também diminuir demais essa acidez, ele também já não consegue mais sobreviver. E assim sucessivamente, tá, gente? Então vejam que se ocorrer uma chuva ácida, por exemplo, em um determinado ambiente, o que vai acontecer é a morte dessas espécies desse ecossistema, né? E a gente vai ter aí, no caso, a morte desse ecossistema, que Ô, não é legal. professor, Oi. tem uma estatística de é, décadas ou, sei lá, anos de quanto aumenta essa coisinha da chuva ácida? Tem as estatísticas, Yuri, só não tem elas aqui para lhe mostrar, mas você pode chegar lá no Google e colocar assim, é, número de chuvas ácidas por ano no Brasil e por região, porque ele vai dar tudo bem detalhado, por região, qual é a região que tem mais, qual é a região que tem menos, entendeu? Uhum. As regiões que vão ter mais geralmente regiões de indústrias. Tá? Uma região, por exemplo, de sítio, uma região Uma urbana região não, metropolitana, né, professor? uma região rural, ela não vai ter esses chuvascos. E nem todo a região metropolitana, Yuri. Porque você sabe que em toda cidade ela tem a parte da indústria e a parte da urbanização. Né? A parte urbana ela não vai ter muito, ela vai ter mais na parte industrial mesmo, certo? Mas o problema é que a chuva ela não fica localizada no canto só, Ela se alastra. ela se alastra. E aí essa chuva ela pode sim, ela sair da região industrial para ir para a região urbana, certo? E dependendo do caso, que é mais difícil, ela tem que ser uma poluição muito grande, ela pode sair da região industrial para ir para a região rural, certo? Dependendo da localização de cada um. Por exemplo, uma área industrial estiver muito próxima a uma área rural, ela vai, com certeza, acometer essa área, certo? Porque a chuva ela se alastra, ela não fica num ambiente só, né? Lógico que a chuva de São Paulo ela não vem para cá, né? Já tem terminado, já tem passado várias frentes frias e tudo mais, mas próximo àquela região, com certeza, certo? Qual seria a solução, gente, das chuvas ácidas? Para acabar de vez. Acabar de ver é meio difícil, né? Então, Eu acho, É parar de poluir Um dos a principais atmosfera. fatores. eu acho que deveria diminuir a emissão de gases na atmosfera. E diminuir É, esse- que diminuir, não tem como liberar as substâncias para fazer as substâncias para juntar com as partículas de água e fazer o ácido. Muito bem. É justamente isso, gente. A principal causa é a poluição atmosférica, certo? Seja por queima de combustível nos carros, seja por indústria, mas essa é a principal causa. Então Ô, deve-se professor, e a sim. gente tá vendo que tá prejudicando tudo. Até o assunto passado que a gente tava vendo é por causa da É poluição. por conta da poluição.
certo? Olha, a poluição atmosférica ela é tão severa que ela causa aquecimento global, ela causa desmatamento, ela causa erosão do solo, ela causa desertificação, ela causa chuva ácida, causa problemas de saúde nos humanos e extinção de espécies. Isso é uma das coisas que eu tirei da cabeça. Mas existe uma lista de coisas que o aquecimento global pode vir causar. Ô, E o É professor, muita descongelamento coisa. das geleiras Aquecimento também. global não, né? A gente tem que falar como um todo. A poluição atmosférica. Diga, quem foi que falou? foi eu. Oi, Caio. O professor fizeram uma pesquisa com um velhinho que ele morava, e ele morreu com 80 e poucos anos. Ele nunca fumou nada na vida dele, só que ele trabalhava desde pequeno, assim, tipo, no centro de São Paulo, tudo. E lá tem muito transporte, essas coisas. Aí, tipo, pegaram uma amostra do pulmão dele e tava preto. Só que, tipo, ele nunca tinha fumado Nunca nada. fumou. E eu fiquei, Justamente por caramba, isso. pois deve ser uma neblina de fumaça lá, né, toda hora. E lá em São Paulo é assim, imagine no Japão. Hum. Entendeu? Ele Imagine, respira fumaça, velho. é basicamente isso. Usando de máscara pra não tá. No Botar Oriente direto. Médio, né, Eduarda, já era comum o uso de máscaras não só pelas infecções, não só pela cultura do povo japonês, do povo do Oriente, né, do China, Japão, Coreia, não só pela cultura que eles tinha de a educação de saber que uma pessoa pode estar contaminada com alguma coisa e eu não querer me contaminar, vou usar minha máscara, porque isso é uma cultura deles, entendeu? Eles são bem mais reservados. Pra você ver como é que eles se cumprimentam. A gente se Mesmo cumprimenta. que não tenha um surto de doença lá, Não, mas. eles sempre estão usando. A gente se É. cumprimenta como? Se abraçando, se beijando, aquela coisa toda, né? Eles não. Eles se cumprimentam cada um no seu lugar. Entendeu? Então isso é uma coisa mais cultural mesmo. Então, além disso, ainda tem a questão da poluição, que aí usavam a máscara também por conta disso, né? Deixa eu ver aqui. Então, ó, os solos podem ficar bastante danificados pelas chuvas ácidas devido à morte de diversos micróbios. Então, como a gente sabe, gente, o solo ele é rico em micro-organismos, fungos e bactérias, certo? Que são importantíssimos, por exemplo, para fazer a manutenção de algumas substâncias, como nitrogênio, a manutenção de fósforo, de várias substâncias que as plantas vão utilizar, né? E aí, com a morte desses micro-organismos, isso não vai acontecer, certo? E aí o solo ele vai ficar pobre em nutrientes e ele vai começar a meio que morrer, certo? E aí aquelas plantas daquela área, elas não vão se desenvolver e vão morrer também, certo? Então a acidez do solo, dependendo do tipo de planta que está por ali, né? Porque como eu falei a vocês, existem plantas que gostam de solo ácido, mas existem plantas que não gostam. Então, dependendo desse tipo de acidez, ó, choveu ácido vai gerar descontrole em qualquer tipo de solo, certo? Porque ou ele aumenta ou ele diminui, tá? Outra consequência, saúde humana, né? Nariz e garganta vai ter a maior tendência para se ter asma, sinusite, rinite, sangramento nasal, tá certo? Nos olhos, maior probabilidade de conjuntivite, tá? Nos brônquios, maior disposição a broncopneumonia. Nos pulmões, riscos de efizema pulmonar. E no coração, um maior risco de doenças cardiovasculares. Tudo isso devido à acidez da chuva. Porque, por exemplo, a gente está exposto à chuva, né? Quem é que nunca saiu numa chuva? Todo mundo sai na chuva. Agora, a gente não tem a ideia se está sendo uma chuva boa ou se está sendo uma chuva ruim. E do nada tá começando a chover aqui, né? Então tem chuva em todo lugar, mas a gente não sabe se essa chuva tá boa, se essa chuva tá ruim. Então não é bom a gente estar na chuva mais, gente. Sabe? Justamente por isso. Tá bom? Outras consequências, reações com mármore e metais calcários, né? Causando então a danificação de esculturas, estátuas de anos e anos de existência, a corrosão de alguns metais de construções metálicas e pinturas de automóveis, tudo isso
são prejuízos causados pela chuva ácida. Então, os prejuízos, eles não só são ambientais, como eu falei a vocês, eles são socioeconômicos, ambientais e culturais. Certo? Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, cerca de 35% dos ecossistemas europeus já estão seriamente alterados e cerca de 50% das florestas da Alemanha e da Holanda estão destruídas devido à acidez das chuvas. Tá? Então, isso aí é uma das estatísticas, como o Yuri perguntou, sobre as consequências das chuvas ácidas no planeta. Na costa do Atlântico Norte, a água do mar está entre 10% e 30% mais ácida que nos últimos 20 anos. Outra curiosidade aí para a gente entender um pouquinho sobre as consequências da chuva ácida. Nos Estados Unidos, onde as usinas termoelétricas são responsáveis por quase 65% do dióxido de enxofre lançado na atmosfera, o solo dos Montes Apalaches também está alterado. A acidez 10 vezes maior que a das áreas vizinhas, de menor altitude, e 100 vezes maior que a das áreas de região onde não há esse tipo de poluição. Então vejam que a acidez ela não só está relacionada com aquele ambiente, certo? Ela também, a chuva vai se alastrando, certo? E ela vai contaminando ambientes que estão longe de onde deveria acontecer, certo? Isso aqui é Acrópole, em Atenas. Essa escultura ela é toda de mármore, certo? E é uma das que está mais danificada pela questão da chuva ácida. O Coliseu em Roma também está se danificando. Porque tudo isso, gente, tudo isso são esculturas de mármore. Certo? Meu pai São já foi pedras. para ir pro Coliseu de Roma. Oi? Tudo Meu isso é pai já feito foi de pro mármore, Coliseu de de Roma. granito. Então, tudo isso pode gerar, como é que eu posso dizer? Prejuízos, né? No caso, culturais. Ô, professor, a Estátua da Taj Liberdade Mahal, mesmo. na Índia. Oi? A Estátua da Liberdade mesmo. Será que foi por causa da chuva ácida que Com certeza. ela era prata? Com certeza. Vai danificando. Prata não, uma come Tudo, bronze. ó, todas essas esculturas, prédios, monumentos, certo? Tudo isso é mármore, metais, ouro, prata, certo? Então tudo isso a chuva ácida vai danificando. Ó, a Estátua da Liberdade aí também é uma escultura que tem sido danificada devido à chuva ácida, né? Como evitar a chuva ácida? Reduzindo as emissões de certos poluentes, nomeadamente de óxidos, principalmente óxido de enxofre, óxido de azoto, certo? E o óxido nítrico também que a gente viu. Utilização de fontes de energias renováveis, certo? Utilização de transporte público, como é aquilo que a gente falou, quanto mais gente usando o transporte público, menos emissão de gases a gente vai ter, certo? Só que ninguém quer perder seu comodismo, né? O problema é esse. A gente pensa na gente, mas não pensa no próximo e no coletivo. Outra forma de diminuir, utilização de combustíveis que não apresentem enxofre na sua composição, como, por exemplo, o uso de combustíveis biodegradáveis, que é o caso do biodiesel ou do álcool. Plantar árvores também é um dos principais fatores. Eu acho assim, todos esses fatores, gente, são importantes, certo? Para a diminuição de poluição da atmosfera. Mas o principal fator é você chegar lá e você plantar uma árvore, certo? Esse é o principal fator. Plante árvores. Quando vocês puderem, na vidinha de vocês, certo? Na minha vidinha, na nossa vidinha, quando a gente puder, a gente tem que plantar árvores, a gente tem que preservar a nossa casa, né, gente? Ô, professor, não tem aquela semente de ipê que aquele homem deu? Tem. Eu plantei, tá nascendo. Tá nascendo. Acho que foi, não sei se foi alguém daqui dessa turma que disse que não estava funcionando. Quem foi?
Eu. Foi Caio, ó. O de Caio não funcionou, mas o teu funcionou, foi Jonathan. Foi por causa que eu coloquei pra inchar. E ela incha, e se ficar muito grossa, aí a pessoa planta ela. Como é que faz pra inchar? Coloca dentro d'água. Ah, tu hidratou ela, no caso. Foi. Então, nesse caso, Caio, eu acho que o que a tua tá precisando é de hidratação, de muita água. E teve umas que eu não coloquei dentro da água e apodreceu. Foi, não foi? Mas tá nascendo, Tá. já tem cor? Não, né? Que é Ainda não, pequenininho né? ainda. Pois é. Professor, Pronto, gente. Oi. eu plantei, mas não brotou nenhum folha ainda não. Ainda não deu nem nada? O professor ele também disse que não é todas que vão dar certo. Ele disse que É. tinha chance de dar certo. Gente, esse conteúdo vocês vão ver no capítulo 5. Então, eu quero que vocês façam. Ele vem junto do clima, né? Vocês já fizeram esse exercício? Não. Não. Página 130, notem aí. Até a página 138. Ô, professor, eu já fiz essa atividade. Já? Já. Quem, Aqui, ó. mais alguém já fez? Eu já Não. também. Então, quem Eu não fiz, não. fez, faça. Da página 130 até a 138. Quando for semana que vem, a gente corrige. Ah, eu não corrigi ela ainda, não foi? Não. Não. A gente corrige ela. Certo? Ô, professor, Beleza. o senhor repete a página, por favor? 130 até 138. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, professor. Até a próxima semana.